Seja muito bem-vindo. Hoje a Ana Beatriz Barbosa está analisando o caso do P. Diddy, dizendo que ela nunca viu um homem odiar tanto as mulheres. Estou curioso, então vem comigo. Eu acho que os tempos modernos já começam com isso, porque assim, a filosofia dos tempos modernos tem como base estrutural o individualismo. É como se fosse assim, para eu me dar bem, qualquer atitude é justificável, inclusive o instrumentalismo. O que é o instrumentalismo? É usar você, eu uso você para atingir um objetivo meu. Você assistiu o Lobo de Wall Street, né? Aquele estilo de... Exatamente. Isso de dentro da filosofia do individualismo é permitido, mas não é ético. E aí você volta, aí vamos lembrar da professora Lucilena, aí você volta à essência, né, dos valores, né, dos homens. Valores, virtude e sabedoria. Valores está ligado à ética. Virtude é praticar isso, né? Porque a gente vive num mundo de hipocrisia. 90% das pessoas estão falando, mas não praticam nada do que falam. Não, de maneira alguma. Que isso tem algumas pessoas, inclusive, que é muito evidente, e tem pessoas que só quem conhece realmente aquela pessoa que sabe que aquilo é uma mentira. Conseguiu se disfarçar melhor. Mas parece que é quase uma defesa, né? Se eu coloco essa armadura de que eu sou essa pessoa, ninguém vai fazer a mínima ideia. Se eu bato em todo mundo cobrando essas atitudes, ninguém vai cobrar isso de mim, porque, pô, eu sou o paladino dessa causa. E muita gente cai por causa disso. A gente viu a questão do Silvio Almeida, por exemplo, né? E de tantos outros casos que a gente vê que tava no cerne da pessoa, aquela luta, e foi por onde ela caiu. Por que as pessoas caem às vezes nos lugares onde elas mais deveriam estar atentas? Só um detalhe aqui, quando a gente fala de vida após a morte, de experiências de quase morte, o que se percebe não é a teoria que a pessoa tem, não é a ideologia que ela admite. O que importa é a prática, ou a teoria, a junção entre teoria e prática. Uma pessoa que tem muito conhecimento e aplica, essa está bem. Agora, a hipocrisia que eles falaram não está com nada. Portanto, vivo repetindo, pouco importa a religião que você tem, a cultura pelo qual você nasceu, ou o que você admite da vida após a morte. O que vale é o que você aplica do conhecimento que você já tem. E é uma dificuldade humana, e por isso que a gente está aqui, nesse mundo hipócrita, para tentar, pelo menos, cada um, eu, você, cada um fazer o seu papel para ser menos hipócrita, né? Porque chega um ponto de poder e de delírio de grandeza e de falta de empatia com os outros, que ele acha que não vai ser pego. E também que o caso não do P. Diddy, né? É um nível tão absurdo de... Cara, eu tô com as pessoas mais famosas, mais ricas do mundo. Mais influentes, mais poderosas. O que vai acontecer comigo? Nada. A gente manda, a gente dá as cartas, é verdade. Ele foi denunciado pela ex-namorada, aquela... É o nome dela? Martinez, não. Tem aquela cena no corredor? Como é o nome da ex-namorada que viveu com ele 10 anos? Vê pra gente, Kratos. É a... Kay Ventura. Mas não é essa do corredor, não, né? Não. Viveu com ele, gente. Como é que é o nome dela? Peraí, vou achar aqui. Cassie Ventura. Isso mesmo. Viveu com ele 10 anos, achando que ia ser cantora de rap, papapá. Nesses 10 anos, quando ela denuncia ele, depois que desmancha com ele, faz a denúncia, explode um escândalo danado, em 24 horas ela tira a denúncia porque ele pagou 20 milhões de dólares. Então? Literal. Mas olha que interessante, quando ela faz aquele estardalhaço, a Polícia Federal, que seria a Polícia Federal daqui, começa a achar suspeito e começa a investigar. Então tudo que está aparecendo aí, acabou que ela foi um instrumento. Porque tem gente que falou, ela não devia fazer isso. Foi estopim. Foi estopim. Para tudo ser revelado depois. Agora, um cara desse, ele chegou num nível de poder que para ele disse, não vai acontecer. Mesmo depois que ela denuncia e que sai o escândalo todo, ele continuou fazendo. As tais festas, né? Que eram as festas que ele fala como... Só um detalhe, né? O poder corrompe. O poder absoluto, então, corrompe demais. Uma pessoa que não vê
adversários que ela pode tudo, ou pelo menos acha que nessa vida humana ela pode tudo, coitado, primeiro que é uma iludida, porque o mundo extrafísico, as outras dimensões estão de olho, nada passa despercebido, e ela achando que faz o que quer, que ninguém manda, que não há consequências nos seus atos. Como as pessoas são iludidas, né? Freak-offs. Freak off. Exatamente. Que eram essas festas que todo mundo... Era white party, né? Que as pessoas iam de branco, todas iam de branco. Assinavam um termo. Assinavam um termo. Depois de uma certa hora, começava o caos. Começava sexo forçado. Mas é de um nível... Droga. É um nível tão absurdo. Porque, assim, ele chamava... Todo mundo, meu querido. O que vai voar de gente pela janela de Hollywood, a gente... Político. A gente vai ter ainda... Porque estão vendo as fitas. Não para de ter fitas. Tudo era filmado. Você ter uma ideia, se chamavam meninos de programa, meninas de programa, crianças. Crianças. Então, quantidade de óleo infantil? 1.000 litros de óleo infantil. Nossa. Aí ele disse, não, porque estava no atacado. Pô. Atacado para onde? Ele não tem bebê dentro de casa para fazer esse consumo. As pessoas eram drogadas e obrigadas a fazer sexo durante 6 a 7 dias. 6 a 7 dias? Dias. E tinham médicos que estavam lá. Para garantir que não morresse. Não, para garantir que não morresse, para botar soro. Sei. Né? E também para fazer as drogas injetáveis. Caramba. Que a ketamina era usada para isso. Todo um mecanismo para... Todo um mecanismo. Será que essas festas têm ligação com as dimensões inferiores? Com as dimensões doentias da vida após a morte ou não? Crianças, olha tudo que estão falando. Né? Claro, e tudo já veio a público, mas será que tem ser extrafísico doentio por trás disso ou não? Tem gente que ainda duvida. E aí, como você vai desdobrando tudo, todo mundo conhece o Didi. Né? Todo mundo conhece. Aí o que acontece? Quem era o médico do Michael Jackson? Era o mesmo? Muito amigo íntimo dele. Ainda não se sabe se ele fazia parte da equipe ou comandava alguma equipe. O fato é que está tudo interligado. E tem uma ex-mulher dele, que os filhos são dela e dele, né? Que viveu com ele, que escreveu, entre aspas, ela já faleceu, e deixou escrito com um amigo que se acontecesse alguma coisa com ela, publicasse. O livro foi publicado, os filhos dizem que não é da mãe, mas ok. O fato é que descreve tudo que essa ex-namorada Ventura falou, ela descreve idêntico, modus operandi. Idêntico. E essa mulher fala que toda vez apanhava horrores e que ele tinha uma perversão sexual com meninos. Então, todas as mulheres dele eram obrigadas a fazer sexo com meninos, com crianças e com homens, e ele tinha a perversão de ficar olhando. Então, assim, é uma podridão que você fala, como é que ele, mesmo denunciado, continuou fazendo? Porque ele acreditou que nada aconteceria. Essa? Exatamente, essa é a aventura, né? Isso. Então, essa namorada ficou 10 anos com ele. E ela botou a boca no trombone, falou tudo que tinha que falar e depois calou a boca por 20 milhões. Mas hoje tem no Texas um advogado representando 120 pessoas que vão denunciar. Entre essas pessoas, crianças que na época tinham 9, 12 e 14 anos. Meu Deus. Então, assim, é uma podridão, porque todo mundo está lá. Está todo mundo envolvido. Por exemplo, a Jennifer Lopez foi namorada dele. Essa não está querendo nem falar sobre o assunto. Né? O Jay-Z, o marido, Jay-Z, né? Marido da coisa. É muito amigo dele. Se ele está participando ou não, ninguém sabe. Se ele está armando também, ninguém sabe. Tem muitas pessoas que dizem que o Jay-Z que está por trás para fritar o P. Diddy no lugar dele, então... ainda, né, ansioso pelas imagens, pelas revelações da polícia, porque lá a justiça nos Estados Unidos funciona, não é aqui nessa república de bananas que a gente vive, né? Porque assim, disse que a coisa era assim, ficava até uma determinada hora. Depois de uma determinada hora, algumas pessoas iam embora e depois começava então essa sessão que durava 6, 7 dias. Essa loucura. Agora, o fato é que todo mundo sabia.
Não, e Leonardo DiCaprio... A gente não Nomes pode dizer grandes. se estava lá, se participou, mas que sabia que depois de uma determinada hora... Em algum momento foi numa festa e pode ter saído antes. Exatamente. Essa quem que é, Kratos? Essa é a Casey Ventura e a outra é Casey Kim Ventura. Potter. Ah, Que foi a primeira mulher dele. Isso. Exatamente. Que atribui esse diário, né, que virou um livro. Isso. Não é isso? E ela diz nesse livro que quem planejou a morte do Big foi ele. é mesmo? Sim, explodindo o carro, coisas absurdas. Coisa de Coisa de máfia. Coisa de máfia. Assim, ele foi subindo e é como se fosse inatingível. Mais ou menos, lembra um pouco a história, mas aí esse é mais... O Didi é mais perverso aquele escândalo que dizem que ele foi morto, o Jeffrey. Você lembra da história do Epstein. Jeffrey? Sim, sim. Se lembra? Epstein, Epstein, exatamente. Jeffrey Epstein. que né? também sabia, né? Que também sabia. Que ainda não acabaram de ver as fitas também. Então a gente tem aí nos próximos, eu acredito, 5 anos, muita coisa para rolar. Porque assim, Mas também deve mesmo... ter muita gente tentando impedir que role também, né? Mas é tanto material, porque o Didi filmava tudo é tudo. filmado. Tudo. Porque ele chantageava as Olha lá, pessoas. quem tá com o Epstein ou o Trump, Exatamente. Aí você tudo fala relacionado. tudo. Então, mas esse era menos do que o Didi, porque esse aí, que conste, não tinha essa coisa de drogar Ah, tá. as pessoas e obrigar. Então ele fazia cárcere privado, literal. E tinha fita de todo mundo. Até pra chantagem, né? Talvez. Sempre. É? Tanto que a Polícia Federal, uma dos processos é por chantagem. De quem? De meios ilícitos para fazer chantagem Ah, tá. com as pessoas. Então ele está sendo processado por várias coisas. Prostituição infantil, facilitação de prostituição, que nos Estados Unidos é proibido, pedofilia. Perpétua, né? Se for... Se for, é perpétuo. E olha que ele está com um time de advogados, Imagina, os caríssimos, né? Os melhores. mas eu acho que não sai dali, não. Não acredito. Porque é muita coisa. E vai virar... Olha, aquela deve ter coisa que- muita gente em Hollywood, assim, ou fazendo promessa, ou fazendo qualquer coisa. Você pode ter ido a uma festa e não ter participado? Pode. Claro. Agora, se você foi a várias, uma coisa é a gente chegar numa festa. Muito louca. Não, você tá olhando ali. Já fui a festas que eu olhava assim, eu falei, tá na hora de ir embora. Agora é Então, hora de ir embora. eu sempre dava uma desculpa assim, eu vou ao toalete. É. E o toalete eu ia em casa. No toalete de Muito casa. louca você falar. Não vi nada, nem quero ver. Agora, se você vai a várias festas dessa, você não tem como dizer que não sabia o que acontecia. Não tem como. É. Jennifer Lopes, que tá... Exatamente. Que Tem foi no vi- tem início, vídeos né? também, né? É. Foi Eu no acho início? que foi no início da carreira dela. Né? Ah. Podia ser, ela podia não saber? Podia. Aí teve o caso lá da boate, né? Que o P. Diddy apagou deu um tiro literalmente na face de uma certa pessoa lá, de uma mulher, na frente da Jennifer Lopes. Ela passou, disse que a arma para ele. Então, isso também diz que foi a gota d'água para ela se separar dele. Agora, que ela não sabia, não, isso não existe. Eu acho. Não, com certeza cada um desses artistas agora tá com seu advogado vendo qualquer estratégia pra... O grande problema é que ele drogava as pessoas. E aí, quando as pessoas acordavam alguns dias e tinha equipe médica, enfermeiros Não sabia nem ali, o que fez. não sabia o que fez. Aí tinha as gravações. Putz. O Justin Bieber, eu acho que foi uma vítima. Ele não declarou, mas ele tem uma música, se eu não me engano, chama Lonely. Como? Não. Lonely. Ah, que tem um videoclipe que aparece um monte de palavras assim? Lonely. Acho que é. Vê se não é Lonely. Que ele descreve, literalmente, o preço que ele pagou por um sucesso. Ele fala alguma coisa do tipo, eu era muito criança, sofri coisas horrorosas e paguei um preço muito caro pelo sucesso. E ele se salva porque ele começa a buscar religião, né? Você Ele achou? muda total. Lonely. Lonely. E esse é o DiCaprio lá atrás, né? Então, assim, pode ser que não sabia? Pode.
Mas eu acho que nos próximos 5 anos vai ter tanta coisa, a gente não vai ter que falar desse caso Com ainda certeza. muito. Vai virar série, vai virar... Vai virar série, porque assim, só pode virar alguma coisa depois que tiver provas e acabar o processo. Quando começa esse processo? Ano que vem só, né? Ano que vem. Mas ele não está conseguindo responder em liberdade. Está ofereceu 50 milhões de dólares, agora vai dobrar a aposta, agora fez um green team de advogados e acho pouco provável. Acho também. Porque Muito ele pode... pouco provável que as acusações e a prova E ele pode muito. impedir, ele pode interferir na O investigação. grande medo não é esse não, é fazer o que aconteceu com o Jeffrey. Apagarem o cara. Apagarem ele, claro. Ele não está comendo na penitenciária. De medo. Ele está com medo de ser Porque era um morto. arquivo vale... Meu Deus, eu não tinha pensado nem nessa possibilidade. Ele não está comendo, disse que ele já está assim. Porque ele está com medo de comer. Porque, claro, Claro. pensa bem, ele é um arquivo vivo. Total. Ele vale muito morto. E a personalidade dele, como que você avalia? Além de narcisista, né? Claro. Eu acho que o narcisismo dele está dentro da psicopatia. É. E acho que ele é um psicopata daqueles muito perversos. Sim. Muito perversos. Porque ele espancava mesmo. Ele tinha um prazer de espancar, ele tinha um prazer de... Ele tinha ódio pelas mulheres. Eu nunca vi um homem detestar tanto mulher. E detalhe, para quando você tem esse tipo de postura, vamos lembrar, tem assediadores, quer dizer, obsessores, espíritos negativos por trás? Com certeza tem. Mas não são esses seres que fazem a pessoa ficar assim. É a pessoa que se conecta com os seus afins. Você se conecta com as pessoas que você tem afinidade. Se uma pessoa é cruel por natureza, essa crueldade vai conectar com seres que já faleceram, seres extrafísicos com o mesmo patamar até piores. Mas é o indivíduo que é a antena, que é o conector, que é o chamariz para aquele tipo de padrão. Então, por exemplo, você acha que quando pedir, quando ele descartar o corpo, quando ele, né? Quando esse arquivo valiosíssimo, que nem ela falou, partir para uma outra dimensão, você acha que ele vai o quê? Virar anjinho? Que ele vai ficar equilibrado? Uma sensação de paz absoluta, que nem algumas pessoas na EQM? Claro que não. Ele vai continuar sendo a mesma consciência que ele era, às vezes com um grau até maior de perversidade, porque ele não está mais cerceado pelo corpo. Por isso que as companhias extrafísicas doentias que ele tem é em função do ser que ele é. Isso vale para mim, para você, para qualquer pessoa. Quais, por exemplo, satisfações negativas você tem? Você tem alguma satisfação malévola? O que é isso? Você se satisfaz com alguma coisa negativa? Olha o que ela falou dele. Ele tinha satisfação em agredir pessoas. Isso é completamente doentio, é completamente assediador, sabe? Mas veja, é a satisfação malévola. Você tem satisfação, prazer, você se sente bem com a dor do outro. Nada mais assediador do que isso. Se você tem algum tipo de traço desse, vale muito a pena pensar e refletir. Quem são as minhas companhias extrafísicas? Será que são seres evoluídos? Ah, mas eu sou religioso. Grandes coisas. O teu conector é o teu pensamento, sua emoção e até o seu prazer, seja ele saudável ou doentio. Entende? Porque as mulheres, para dar prazer a ele obrigava elas a transarem com outros homens. Na frente, ele ficava se masturbando. Todas descrevem isso. Esse advogado que está com 120 pessoas diz que tem mais 100 para representar, que ainda está juntando as provas. Então, assim, não vai ser parável. E tem uma coisa, ele tinha tanta certeza que não ia ser pego, que a Polícia Federal vai na casa dele, além de encontrar 1000 frascos de óleo de bebê, encontrou muitas gravações, muitas drogas, muitas armas. Ele botava a arma... A mulher dele, que foi mãe dos filhos, ele espancava e botava a arma. Meu Deus. Tipo assim, se abrir a boca, mato. Eu te mato. E tem um outro rapper também que morreu, Tupac. os dois com 25 anos, eu achei Tupac? interessante. Tupac. Que também dizem que foi ele. Que nesse suposto livro atribuído à mulher, a Potter, Ela fala sobre isso. ela fala sobre isso. E os filhos negam, mas o filho mais velho dele também era o cara que coordenava as festas. As White Party, as Free Cops. Free Cops.
É meio, olha, eu acho difícil a gente pegar. Se ele é responsável por essas mortes, e se tiver mais morte por aí, que ele foi calando, é quase um serial killer. Total. Total, é. Então, assim, eu acho que o caso do Jeffrey vai ficar pequeno. Vai ficar muito pequeno na frente. E eu acho que nada é coincidência, mas acabou de sair um filme que é aquele Pisque Duas Vezes, você viu? Ainda não vi. Que é isso, eu acho que é. É meio assustador, que é um cara muito poderoso, leva uma galera pra ilha, topa, e acontecem absurdos. E é muito... E é baseado em... Não é baseado não, é em ficção. nada, é ficção, mas sair logo agora, acabou de sair. Porque o Jeffrey fazia isso, né? Na ilha. Numa ilha, exato. Mas olha, o Jeffrey se tornou um psicopata leve. Perto do Didi. Bem leve. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente vê a tal da cultura do silêncio, né? As pessoas se iludem que aquele cara vai me dar o que eu quero. Fama, sucesso, É um preço que é impagável. Tem coisas que não dá para pagar, porque senão você vende a alma. E vender a alma para mim, não é vender a alma pro diabo, é se trair. Sim. Você se traiu, é a tal da sua essência. É o que a gente chama de autocorrupção. Se você for corrupto para você mesmo, quer dizer, você tem valores, princípios, ideias, e você mesmo trai o que você considera importante, prioritário, essencial. Autocorrupção, ela não conhece esse termo, mas esse traço é completamente, é destruidor, dependendo do caso, você não precisa nem de inimigo, você mesmo acaba com si próprio. Se você traz sua essência, meu querido. Olha lá, eu pensei 2 vezes esse filme. Vou ver. Cara, E interessante, não sei se você está notando, cada vez mais as ficções, as séries estão trazendo esse comportamento. Que é um comportamento muito mais predominante porque é culturalmente exaltado. Nos tempos de individualismo, vale tudo. Então, assim, a gente tem uma cultura psicopática que culturalmente se estimula um comportamento psicopático. Que se você não tiver muito reto nos teus valores, no teu trajeto, você pode facilmente atingir um tipo de sucesso que você se vende rápido. Nessa hora que não dá para desconectar de lembrar quem era você. O que a sua criança diria de você hoje. De vez em quando eu me faço sempre essa coisa. O que a Biazinha diria para mim hoje? Teria vergonha? Teria orgulho? Teria, tipo assim, você cuidou bem de mim? Isso é uma pergunta que a gente não pode deixar de se fazer. São os atalhos, né? A Lia Luft falava uma frase tão linda, né? Que era... Ela dizia assim, a infância é um território que a gente está sempre pisando. A gente sempre tem que voltar lá. Sim. Né? Mas a gente está sempre revisitando. Revisitando e pisando, porque ou vai voltar por traumas, ou vai voltar porque a gente está indo e a gente fala assim, como Vilelinha, né? Qual era o teu apelido de criança? Rô. Putz, não sei. Divino. Qual era o apelido? Divino na escola, assim, mas depois... Divino? Rosinho? Não, era divino. Divino. O que a tua criança falaria pra você hoje? Cara, eu acho que ele gostaria bastante, viu? Ou então ele diria assim, quem diria, hein? A gente achava que não ia dar em nada. E isso é uma coisa que é aquela hora que você fala assim, tá valendo. Com todas as pedradas, com todas as traições, decepções, tá valendo. Sempre vale. É isso aí. Porque você tá num grupo que você faz de tudo para poder divulgar, para poder ajudar, para poder fazer a coisa não morrer e tá levando pedrada de quem você tá tentando ajudar, né? Isso é difícil. Esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu recentemente me desliguei, né, da Cognópolis ou da CCCI aqui em Foz do Iguaçu, porque fui fazer meu balanço de 10 anos aqui em Foz, depois de 10 anos. E é claro, eu sei que ali nunca teria reconhecimento, nunca fiz para isso, mas você vê que
É a dupla indiferença e fogo amigo. Te fritam, distorcem, tanta barbaridade. Olha, se eu for contar o que já aconteceu comigo, tem uns causos assim que, para quem já acontece, as pessoas ficam assim, o quê? Já aconteceu isso? Fizeram isso com você? Não é possível. Você deve estar enganado. Não, mas não tem como. Então, até porque muita coisa foi na cara. Então, sabe, você quer fazer, você fala, esse grupo aqui está morrendo, esse grupo aqui vai parar de existir daqui a um tempo. Vamos fazer força, divulgar tal, e as pessoas estão lá contra você. Né? É difícil. Então, concordo aí com tudo que ela falou. A gente tem que estar onde a gente cabe, né? E chega uma hora que tudo tem limite. A paciência, minha paciência é gigantesca. Durou mais de décadas, mas chega uma hora que não dá mais, né? O saldo é muito positivo, né? É muito positivo. Bom, gente, então é isso. Para fechar aqui, eu queria só comentar o seguinte. Quando a gente fala desse caso, ele é bem emblemático porque ele exalta ou ele exala o que está nos bastidores. Os bastidores da fama, os bastidores da música, os bastidores de Hollywood. E eu sempre digo isso, não existe bastidor. Do ponto de vista da vida multidimensional, não existe bastidor. Que nem eu estava falando agora, né, do grupo aqui de Foz, pelo qual eu me desliguei. Tem gente que nos bastidores faz tanta canalice, tanta coisa assim, sabe? Que dá nojo, mas os alunos não sabem, os voluntários comuns não sabem, mas nos bastidores o bicho está pegando. Não existe bastidor. Os amparadores olham aquilo. Por isso que muitos grupos, como esse e outros, com o passar do tempo, vão perdendo amparo extrafísico, vão perdendo ajuda. Por quê? Porque vai perdendo autoridade moral. Porque os bastidores, entre aspas, vão fritando as próprias pessoas e acham que podem fazer de tudo. Não, porque eu estou num local aqui que é o mais evoluído, eu tenho os conhecimentos mais avançados, então eu posso falar mal, puxar o tapete, briga por poder, posso fazer o que eu quiser e nada acontece comigo. Não existe isso. Mesma coisa nesse caso, não existe bastidor. Um cara como ele, que faz, né, fez o que fez, com esse nível de agressividade, perversividade, né, de criminalidade mesmo, de usar substâncias lá para deixar as pessoas loucas, filmar tudo para chantagear. É tanto nível de perturbação. Ah, mas ele é um artista famoso. Dane-se. Você acha que um cara desse vai fazer o que na vida após a morte? Sabe o que é pior ainda? Muita gente não sabe, existe o chamado satélite de assediador. Pelo fato da pessoa ter muito dinheiro, ser famosa, sei lá o quê, ela pode fazer maiores barbaridades. E aquelas pessoas sem criticidade, sem inteligência, são levadas a serem fãs, literalmente, seguidores daquela pessoa doentia. Tem muita gente que em vida, por exemplo, que papas de antigamente, que eram pessoas cruéis, mas era o poder absoluto. E as pessoas em volta, mesmo na vida após a morte, ficam ali babando, ficam ali, sabe, sendo literalmente cordeiros manipulados por aquele ser. Se ele mandar fazer uma coisa negativa para alguém, ninguém se questiona, peraí, mas isso aqui é errado. Não. Mandou, fez, e a submissão total. E caso você acha que se pedir é a tendência que após a morte ele seja o chamado mega assediador. O que é isso? É um assediador, um obsessor tão poderoso, tão forte, que ele leva uma multidão de gente doentia com ele, que ele comanda. Ele é o líder de uma máfia extrafísica. Muitos dos mafiosos das dimensões inferiores hoje foram pessoas como ele, mesmo que anônimas. Ninguém sabia de nada. Mas após a morte estão lá liderando centenas ou milhares de pessoas com o poder que ele tinha, com o que ele fazia em vida. Tá? Então não acho que eles ficam só perturbados, não. Muitos desses são bem lúcidos na vida após a morte e fazem um estrago ainda maior se bobear. Mas e você, o que você achou desse vídeo? O que você achou do que ela falou e do que eu falei aqui? Concorda, discorda? Coloca nos comentários. E se lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com pessoas ou grupos, caso possa ter algum valor, algum enriquecimento com eles. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.